Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Ah, Disney, como é que você, antiga rainha das bilheterias dos parques de diversão, que eram verdadeiros passaportes para mundos mágicos, como é que você foi parar nessa encrenca, minha filha? A verdade é que a magia tá se esvaindo e o Bob Iger, aquele que uma vez foi o cavaleiro branco da Disney, agora tá mais perdido que o Nemo antes de ser encontrado. E o que a gente vê é um furacão de ações despencando, um público furioso e uma galera que não aguenta mais essa pegada woke. E não, isso aqui não é brincadeira, galera. Vamos mergulhar de cabeça nesse mar de problemas que o tio Bob precisa navegar e ver se ele consegue sobreviver a esse naufrágio financeiro ou se vai acabar mais afundado do que o Titanic depois de bater no iceberg. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Vamos direto ao ponto. As ações da Disney estão caindo mais rápido que o nível de paciência do público com a agenda política enfiada goela abaixo em cada produção. Sabe aqueles $90 por ação que a gente já mencionou em outros vídeos? Pois é tipo aquele meme do This is Fine, com o cachorro no meio do incêndio. Se você der uma olhada rápida, parece que está tudo sob controle, mas se você prestar atenção nos detalhes, meu amigo, é puro caos. A Disney, que em abril conseguia ainda manter suas ações na casa dos $122, agora está num pântano financeiro. E quem é que não lembra do Nelson Peltz tentando dar uma de esperto, tentando meter o bedelho no conselho da Disney com um amiguinho? A resposta da Disney foi um elegante não, obrigado. E desde então foi ladeira abaixo. As ações começaram a cair como se estivessem amarrado um bloco de concreto nos pés. Aqui no sul a gente fala em nado tijolinho, só para baixo. Mas a verdade é que a brincadeira é só para quem vê de fora, porque lá dentro a situação está mais feia do que parece. Agora, para apimentar ainda mais essa história, há quem diga que uma tal entrevista da Gina Carano, sim, aquela mesma que foi demitida da Casa do Rato pela Kathleen Kennedy, sugere que existe um movimento orquestrado para derrubar as ações da Disney. E quem estaria por trás disso? Nada menos que Elon Musk, o Tony Stark da vida real, planejando uma aquisição hostil. E sinceramente, se não for o Elon, não importa. Quanto mais as ações caem, mais esses bilionários, trilionários e senhores do universo ficam coçando o queixo e pensando, será que vale a pena dar uma de urubu e pegar essa carniça? É porque quando as ações estão no topo, o Bob Iger é o manda-chuva. Mas quando elas despencam, aí a coisa muda de figura e começa a aparecer mais um daqueles filmes que começam leves e de repente viram um thriller psicológico. Enquanto o barco da Disney vai afundando, o Capitão Iger tá ali, mantendo a pose. Mas dá pra ver que a água tá batendo na cintura. A verdade é que a capacidade dele de comandar esse Titanic mágico está diretamente ligada ao valor das ações. Quando as ações estão em alta, ele é o gênio, o salvador, o visionário. Mas quando elas caem, ele vira bode expiatório. E galera, vamos ser honestos, tá mais pro segundo caso do que pro primeiro. E como se não bastasse a pressão dos investidores e do mercado financeiro, Hollywood também não está muito feliz com o Bob. E isso é uma notícia péssima, porque quando você perde o apoio da galera do entretenimento, é como se perdesse a bênção dos deuses do Olimpo. E a gente sabe o quanto a Disney gosta de um bom mito grego. Agora vamos falar de uma coisa que está na boca do povo, o famoso quem lacra não lucra. Isso mesmo. Aquela tendência de meter uma mensagem política em tudo quanto é canto e depois se surpreender quando ninguém quer assistir. Tyler Hummel, do jornal The Federalist, já meteu a real. A Disney finalmente entendeu que toda vez que tenta lacrar, ela só afunda mais. Sabe aquelas séries que ninguém assiste e filmes que fracassam nas bilheterias? Pois é, a Disney tá cheinha deles. E olha só, nem os pais mais progressistas estão gostando dessa onda. É aquele papo, os pais querem ter o controle sobre o que os filhos consomem e não ficar explicando questões complexas no caminho de volta do cinema. E sinceramente, quem pode culpar eles? Imagina ter que explicar um tema espinhoso no meio do trânsito enquanto o moleque só queria ver um desenho animado e comer pipoca. A grande verdade é que, enquanto as ações continuam a descer ladeira abaixo, a Disney vai sentir a pressão de ter que voltar ao básico. Fazer o que realmente funciona. Isso significa contar boas histórias que atinjam todos sem alienar metade da audiência. E quando ela esquece essa liçãozinha básica, ela se dá muito mal. Mas quando lembra, bingo, acerta em cheio. É uma matemática simples, mas parece que o Bob Iger está precisando de aula de reforço. Agora não vamos ser injustos. Nem tudo está perdido para a Disney. Seus dois últimos filmes, Divertidamente 2 e Deadpool 3, fizeram sucesso nas bilheterias. Mas tudo bem. Vamos dar uma olhada mais de perto. Esse sucesso só significa que a Disney teve uma semana boa nas áreas mais visíveis, como nas bilheterias. Porque se você prestar atenção nos parques temáticos, que aliás é de onde a Disney tira a maior parte do seu dinheirinho, o troço tá feio. A empresa que passou anos perdendo dinheiro está finalmente vendo a luz no fim do túnel.
Mas como qualquer pessoa sensata sabe, às vezes essa luz é só o trem vindo na direção. E a Disney, se continuar do jeito que tá, pode muito bem acabar atropelada. Os parques da Disney, que sempre foram sinônimo de diversão e escapismo, agora estão enfrentando uma crise. Sabe aquele toque mágico que fazia todo mundo sair dos parques com um sorriso de orelha a orelha e a carteira mais leve? Pois é, parece que esse toque se foi. A empresa passou anos tentando se equilibrar, mas no fundo está mais perdida do que nunca. O sucesso de Divertidamente 2 e Deadpool 3 não pode ofuscar a realidade de que fora das bilheterias a Disney está comendo pão que o diabo amassou. E nem adianta tentar se consolar com o recorde de bilheteria do filme de animação, porque, honestamente, isso é só um remendo num navio que já está cheio de furo. Vamos falar rapidinho sobre a insistência teimosa da Disney em não colocar o Rei Leão em CGI na caixinha dos filmes de animação. Pô, Disney, acorda, isso não é live action nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Mas se eles fizessem isso, a bilheteria chinesa já teria jogado o filme pro topo. E a Disney poderia até se gabar de mais um sucesso. Mas não, eles preferem viver nessa realidade paralela, onde CGI é considerado live action. E por falar em realidade paralela, vamos dar uma olhada no mais novo sucesso do UCM, o Deadpool 3, Deadpool e Wolverine. O filme se tornou a sexta maior estreia de fim de semana de todos os tempos, arrecadando 438 milhões de dólares em apenas 3 dias. E o melhor de tudo, ele ainda foi muito bem recebido pelo público, com uma aprovação de 95% no Rotten Tomatoes. Essas são boas notícias para uma empresa que tem passado por uma maré de azar tão longa que chega a dar pena. Mas será que isso é o suficiente para salvar a Disney? Bom, se depender do histórico recente, a resposta é um sonoro não. Vamos voltar um pouco no tempo e lembrar do Bob Chapek, o cara que foi chutado para fora da Disney em novembro de 22. A Disney na época estava com as ações na casa dos 99 e 95 dólares. Ou seja, um pouco melhor do que estão hoje, mas nada para se gabar. O que a gente não pode esquecer é que teve uma campanha massiva para tirar o Chapek do poder. E essa campanha começou lá em fevereiro de 2022, no auge daquela treta toda da Flórida. A gente está falando de uma situação em que a Disney montou uma armadilha para derrubar o Chapek. E olha, foi um golpe de mestre, ou pelo menos parecia ser na época. A Disney estava metida até o pescoço em controvérsias políticas na Flórida com a infame lei Don't Say Egg. E adivinha quem estava no centro do furacão? Bob Chapek, que hesitou, vacilou e acabou se envolvendo numa briga que a Disney nunca deveria ter entrado. Foi um caos tão grande que os acionistas, os funcionários e até o público começaram a se perguntar: quem é esse cara que está comandando o navio? Resultado? Uma campanha interna para derrubar o Chapek. E quem estava por trás disso? Ninguém menos que Bob Iger, que, como um cavaleiro em armadura brilhante, ou assim ele queria que parecesse, voltou para salvar o dia. Ou pelo menos foi o que todo mundo pensou. A ironia é que a volta do Iger, que muitos acreditavam ser a salvação da Disney, acabou sendo um tiro pela culatra. Ele voltou ao posto como um herói, o CEO que supostamente iria restaurar a glória da empresa, mas o que ele encontrou foi uma bagunça muito maior do que ele tinha deixado. E vamos ser honestos, ele também não fez nenhum milagre para reverter o curso até agora. A Disney, que antes era um sinônimo de sucesso inabalável, começou a perder terreno. O que o Iger não esperava era que o mundo tinha mudado desde sua última gestão. O público estava mais crítico, as redes sociais mais ferozes, e o mercado... Bom, o mercado estava impaciente e muito insatisfeito com os resultados. O reinado do Iger não trouxe o alívio esperado. As bilheterias ainda patinavam, as séries do Disney Plus não entregavam o esperado e as produções woke continuavam a alienar uma boa parcela do público. Resultado? Uma Disney que, em vez de ser um império de entretenimento, começou a parecer uma sombra do que já foi. Mas voltando ao Chapek, o cara que todo mundo amou odiar, apesar de todo o drama em torno da saída do cara, é importante lembrar que ele herdou uma Disney já cheia de problemas. A pandemia, por exemplo, foi um golpe duro para a empresa que teve de fechar seus parques e suspender a produção de filmes. E enquanto ele cometeu erros, a ideia de que a Disney estaria muito melhor sem ele também parece uma ilusão. Chapek, no final das contas, se tornou um bode expiatório e isso permitiu que o Iger voltasse como uma espécie de salvador. Só que agora, com o tempo passando e os problemas se acumulando, está cada vez mais claro que a questão não era apenas quem estava no comando, mas o próprio modelo de negócios da Disney e suas escolhas criativas. A insatisfação não para por aí. Nos bastidores, a Disney também está lidando com um crescente mal-estar entre seus próprios funcionários. Muitos se perguntam se o foco da empresa na política não estaria desviando a atenção do que realmente importa: contar boas histórias e entreter o público. Olha só, descobriram a pólvora. A Kathleen Kennedy, que comanda a Lucasfilm, é um exemplo dessa desconexão com o público. A insistência dela em enfiar temas politicamente corretos nas histórias de Star Wars acabou alienando uma boa parte dos fãs da franquia. E isso, por sua vez, gerou uma reação em cadeia que está contribuindo para o desgaste da marca. Então, qual é o futuro da Disney?
Será que a empresa vai conseguir sair desse buraco em que se meteu? Será que o Bob Iger vai conseguir restaurar a glória que um dia a Disney teve? Ou será que a gente está vendo o início do fim de uma das maiores potências do entretenimento mundial? A resposta, por enquanto, é um grande ponto de interrogação. O que a gente sabe é que se a Disney continuar nesse caminho, a situação só tende a piorar. A empresa precisa voltar às suas raízes, focar no que sempre fez de melhor, contar histórias universais que tocam o coração das pessoas. E, quem sabe, talvez seja a hora de um novo líder assumir o comando. Alguém que entenda o equilíbrio delicado entre tradição e inovação, entre entretenimento e mensagem. Porque no final das contas, o público não quer sermões, o público quer magia. Aquela magia que só a Disney, nos seus melhores dias, sabia como criar. Se a Disney conseguir reencontrar essa magia, então talvez ainda haja esperança, mas se continuar insistindo nos mesmos erros, o futuro que aguarda pode ser mais sombrio do que qualquer vilão que ela já criou em seus filmes. E no mundo real, diferente dos contos de fada, o Felizes para Sempre não é garantido. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.